Nesse vídeo, muito além de se conectar apenas com as citações do Thomas Shelby, você terá a oportunidade de ganhar insights terapêuticos que vão expandir o seu autoconhecimento. Garanto que até o final desse vídeo você vai sair com uma nova consciência. Preparados para a sua dose de valor do dia? Você pode mudar o que faz, mas não pode mudar o que quer. E quanto mais tentamos ter controle das coisas, mais essas coisas provam que não estamos no controle de nada. Mas existe como se ter domínio de tudo o que acontece. Por exemplo, o domínio sobre como reagir a situações, o domínio do que você pode fazer, algo interno. O externo é totalmente incontrolável. Você pode fazer planos, mas não significa que tudo vai acontecer como você quer. Para eles, família é uma fraqueza e vão atrás dela. Para mim, família é uma força e eu tenho negócios a fazer. Para as pessoas mais sábias, a família é uma base estrutural. Você já imaginou quantos encontros foram necessários entre os seus ancestrais para que a vida chegasse até você? Você já pensou nos desafios que seus antepassados enfrentaram, mas ainda assim não desistiram da vida, e é por isso que você está aqui hoje? Existe uma lei sistêmica de Bert Hellinger que diz: o novo só se abre quando reverenciamos o antigo, aqueles que vieram antes de nós. E isso por quê? Somos um aglomerado de história dos nossos ancestrais. Negar quem veio antes é negar uma parte de nós mesmos. A nível genético, nós carregamos várias informações de todos os nossos ancestrais. E quando não olhamos para trás ou tentamos ser superiores ou até mesmo competir com quem veio antes de nós, entramos numa mentalidade de arrogância, que nos faz sermos maiores do que os nossos ancestrais. E é nesse momento que os problemas começam. Quem se torna maior do que pai e mãe, ou ainda maior do que algum ancestral, entra num movimento de contrafluxo da vida. Geralmente essas pessoas não conseguem prosperar, o dinheiro não entra, ou quando entra, não fica. As pessoas que estão nesse movimento carregam o peso do mundo nas costas e podem vivenciar a situação de não sair do lugar. Para que a vida possa voltar a fluir com leveza, devemos respeitar a hierarquia de que sempre seremos menores e quem veio antes serão os maiores. Um ponto muito importante que você precisa ter em mente é que você não precisa concordar com toda a história da sua família. Pelo contrário, você pode escolher ser e fazer diferente. Mas por uma ordem sistêmica você não pode virar as costas para quem veio antes e muito menos para quem está na sua família hoje, achando que eles são a sua fraqueza ou os culpados pelos seus fracassos. Se você investir em autoconhecimento, vai entender que a sua família é a sua força. O próprio Thomas Shelby sabe utilizar muito bem as forças e fraquezas da sua família em prol de prosperar. Ele sabe olhar para trás e aceitar a sua história, mas em nenhum momento ele perpetua aquilo que ele acha falho. Esse movimento é bem observável quando ele escolhe ser diferente do pai e testa melhorar a história da sua família. Ainda assim, aquilo que ele julga positivo da sua ancestralidade, como os ritos, da cultura cigana, da sua raiz, ele vivencia, honra e perpetua até mesmo com os Peaky Blinders. Então se pergunte, o que eu vejo na minha história ancestral, nos meus pais e antepassados que eu não quero repetir? Como ser e fazer diferente? E o que eu admiro na minha matriz familiar e eu quero vivenciar na minha jornada? Com essas respostas, a sua família se torna a sua força, porque autoconhecimento é poder. Você não negocia quando está em desvantagem. Existe uma outra lei sistêmica que é a lei do equilíbrio. Ela diz que todas as partes precisam estar equilibradas entre aquilo que elas doam e aquilo que elas recebem. Caso ao contrário, a desordem se instalará. Por esse motivo, você só tem poder de negociação quando também tem algo valioso a oferecer. Na maioria das vezes, as pessoas ficam se cobrando. Por que nada dá certo pra mim? Por que eu nunca ganho dinheiro? Por que a vida é tão injusta comigo? Por que eu nunca consigo prosperar na minha vida? Mas em algum momento, será que essas pessoas já se perguntaram: o que eu tenho oferecido para o mundo? O que eu tenho oferecido para as pessoas? O que eu tenho de valioso a oferecer? Grande parte das pessoas, por diversos bloqueios emocionais e crenças limitantes, deixam de oferecer o seu melhor para o mundo para evitar frustrações e enganações. Então elas fazem o mínimo possível, mas esperam receber o máximo possível. Percebe a contradição? No universo, a lei do equilíbrio é bem clara. Você sempre terá o equilíbrio na sua vida entre o que você dá e o que você recebe. Então é preciso parar de ser egoísta e escasso e começar a ser abundante, fazendo o melhor que for possível.
No entanto, além desse quadro da pessoa que é mais egoísta e ela oferece de menos e espera receber demais, existe o inverso, das pessoas que oferecem demais e muitas vezes acabam recebendo de menos. Por exemplo, essas pessoas apresentam uma grande dificuldade para dizer não para as pessoas e fazem de tudo pelos outros. Elas se sentem muito incomodadas em receber, então preferem ficar só no movimento de doação. Com essa mentalidade, elas também acabam corrompendo a lei do equilíbrio, pois apesar de doarem muito, não é por um movimento de abundância, pois caso fosse, estariam recebendo abundância. Vem muito mais de um movimento de buscar amor, aceitação, aprovação, carregando muitos medos de serem abandonadas, de serem rejeitadas e acabam baixando o seu valor e a sua vibração, manifestando esgotamento mental, físico e energético. Essas pessoas geralmente se sentem vazias, inseguras, injustiçadas, mas as leis universais são bem diferentes dos homens porque elas não falham. É preciso ter consciência disso. A lei do equilíbrio é a chave dos grandes negociadores do mundo. Eles reconhecem o seu valor, sabem o que têm a oferecer e não aceitam receber nada menos do que oferecem. Eles não carregam a necessidade de validação e aprovação porque eles já sabem quem eles são. Portanto, eles sabem avaliar se a oferta do outro é vantajosa de maneira inteligente. Essa mentalidade serve para selecionar amizades, relacionamentos, negócios e família. E o Thomas Shelby utiliza de todo esse conhecimento com maestria. Numa batalha é tudo o que se tem, 1 minuto de tudo de uma só vez. Tudo que veio antes não é nada. Nem preciso te falar que essa frase fala do poder do momento presente. Se nas suas batalhas sua cabeça não está concentrada no que você precisa fazer, mas sim divagando em qualquer outro lugar do espaço-tempo, alguém mais focado que você vai te derrotar. Não importa o que você fez antes, se você se preparou para a luta, se treinou, se alimentou direito. Se chegar na hora e você não está totalmente presente no momento, suas chances de perder são enormes. O Thomas Shelby, durante os episódios, ilustra muito bem o seu poder de foco. Ele sabe direcionar a sua energia para o que precisa ser feito naquele momento. Uma peça de cada vez, um movimento de cada vez, para a grande cartada final. Se todos nós conseguíssemos ser mais focados, estaríamos vivenciando no mínimo uma vida 10 vezes melhor. Já imaginou se você se concentrasse no movimento de hoje, por menor que ele seja, para te dar suporte para o movimento de amanhã, que no longo prazo te traz como resultado a conquista do seu objetivo? Por exemplo, hoje você só precisa acordar 1 hora mais cedo, para amanhã poder treinar 20 minutos por dia, para depois de amanhã tomar um café da manhã decente e com calma, e daqui a 3 meses seria o resultado de uma mudança na sua aparência física. Mas o que geralmente acontece é que hoje estamos empolgados com expectativas altas, então olhamos para o nosso passado e lembramos que já falhamos antes. Por que agora seria diferente? Então amanhã você até começa, mas com o pensamento: que droga, daqui a pouco eu já vou desistir. E daqui a 3 meses, ao invés de colher o resultado da sua constância, por mais que seja de 5 minutos diários, você optou por buscar a perfeição, colocando na sua cabeça que o mínimo deveria ser 1 hora e que você precisa ter isso e aquilo para dar certo. Então você paralisou esperando o tempo perfeito. Os 3 meses passaram da mesma forma e ao invés de você colher o resultado de apenas 5 minutos por dia, você colheu o resultado da inércia, que geralmente é a sensação de fracasso e incapacidade. Portanto, para quebrar esse padrão, realize o mínimo até que se torne um hábito e gradativamente você pode ir aumentando aos poucos a intensidade e a frequência. O importante é não pensar no passado nem projetar expectativas para o futuro, apenas fazer o que precisa ser feito hoje, um movimento de cada vez. Desfrute da sua jornada e se supere a cada dia, provando para si mesmo que você é capaz. Você não é o seu passado, nem a sua projeção de futuro. Você só é o que existe agora. Inteligência é uma coisa muito valiosa, não é, meu amigo? E geralmente chega tarde demais. É claro que quanto mais passamos por experiências, sejam elas positivas ou não, mais conhecimento vamos adquirindo. Não existe o que fazer. A melhor idade não é chamada assim à toa. É o momento que adquirimos muita inteligência e sabedoria.
mas infelizmente para a maioria das pessoas não existe muito o que fazer com ela, já que o corpo está cansado e sem energia. Por isso, eu te recomendo que sempre converse com pessoas com mais experiência e absorva as sabedorias que podem agregar na sua vida, apenas sabendo onde elas erraram para que você não precise repetir o processo e aonde elas acertaram para que você consiga avançar mais rapidamente na sua vida. Uma forma de hackear o jogo. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a frase e um insight terapêutico que virou uma chave na sua cabeça? Eu vou adorar saber que pude contribuir com a sua evolução. Gratidão por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!